todos, não deixando faltar nos seus lares também o que eles precisam para a sua sobrevivência. Agora, Senhor, queremos pedir que seja com o pastor que irá nos trazer a mensagem, que o Senhor possa estar colocando essa mensagem em nossos corações, iluminando as nossas vidas. Fique conosco, Senhor, nós te agradecemos tudo, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, podem se sentar. Como os amados sabem, nós temos pregado pelas manhãs uma série de sermões na história redentiva da Bíblia. Fizemos vários sermões sobre a criação e agora estamos no segundo sermão sobre a queda da humanidade, a queda em pecado. Peço que vocês abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Esse sermão vai ter como base a extensão do juízo do dilúvio, que é o tema desse sermão, mas recorreremos também a alguns pontos anteriores, porque tudo está ligado aqui na questão da queda. Gênesis capítulo 6, assim diz a infalível, perfeita e toda suficiente palavra de nosso Deus, a Escritura Sagrada. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás, com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para o conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles.
Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, a Tua palavra foi lida no capítulo 6, aonde o Senhor demonstra, Senhor Deus, o juízo do dilúvio sobre aquela geração que desde a queda no Éden até o momento da vinda e nascimento de Noé, se corrompia cada vez mais. O Senhor, assim, destruiu toda aquela geração e conservou apenas aquele que andava contigo e sua família. Que a Tua mensagem, Senhor Deus, seja viva e eficaz nos corações do Teu povo, assim como já tem sido no meu. Que o Senhor nos transforme totalmente para uma vida cada vez mais consagrada a Ti, para que nós possamos dizer que andamos com o Senhor de fato. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados irmãos, como eu falei, esse texto, essa pregação está baseada em Gênesis 6 até o capítulo 9, não nos esquecendo dos capítulos anteriores, principalmente o capítulo 4 e o capítulo 5. É muito importante que nós tenhamos essas histórias da Bíblia, que são histórias fundantes da Palavra de Deus, que vão de Gênesis 1 até Gênesis 11, gravadas em nossas mentes e corações, pois toda a sustentação daquilo que cremos na história da redenção vem daqui. Nós precisamos de um Salvador exatamente porque o Salvador criou a humanidade e a permitiu ter a possibilidade de escolha contrária. Adão e Eva foram feitos de uma maneira tão boa que Deus disse, quando criou a joia da criação, que é o casamento entre um homem e uma mulher, que tudo era muito bom. Antes tudo era bom, mas quando o homem estava sozinho, foi o momento que Deus disse que aquilo não era bom, e após criar a mulher e dar um ao outro para que fossem uma só carne para sempre, Ele deixou claro que isso tudo era muito bom. Contudo, quando o homem tomou a decisão contrária de pecar, e como eu já expliquei na primeira pregação sobre a queda, Adão como responsável, como aquele que tinha o lugar gerente, o vice-gestor da criação debaixo de Deus, ele escolheu seguir a sua mulher em vez de colocar a autoridade que Deus tinha dado a ele levou toda a humanidade à condenação. Quando eles foram expulsos do Éden, vocês podem voltar rapidamente comigo ali, é dito no capítulo 4 que coabitou o homem, Adão com Eva, que só recebeu esse nome depois da queda. Antes, os dois, como eram uma só carne, eram conhecidos pelo nome de Adão, porque da terra eles foram tomados, da Adamá eles foram tomados, por isso o nome dele é Adam no original, e de Eva também era Adam. Ele colocou o nome nela de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. É-nos dito então que eles coabitaram e ela concebeu e deu à luz a Caim. E observe a frase que Eva diz ali: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. No hebraico, o sentido que Eva está dando nessa frase é: este é aquele que irá cumprir a promessa de Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho. Ela acreditava que seria este filho dela, Caim, que cumpriria Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eva acreditava que aquele primeiro filho que ela concebeu, pela graça do Senhor, seria aquele que já iria redimir toda a raça humana e trazer de volta a comunhão a Deus. Muitas vezes as pessoas olham para Adão e Eva e acham que eles, por terem caído em pecado lá no jardim, eles simplesmente se afastaram de Deus. Pelo contrário, foram eles que ensinaram aos filhos deles a terem que sacrificar a Deus para adorá-lo. Esses filhos, Caim e Abel, tiveram de antemão aquilo que eles já tinham recebido no Éden, de caminhar com Deus, de fato caminhar. Aquilo ali era uma teofania. Deus, de fato, tomou forma para caminhar com Adão e Eva no jardim. Então, quando os filhos deles nasceram, Caim e Abel, eles foram criados nesse temor do Senhor para a adoração, e Eva acreditava que Caim era aquele que iria redimir a raça humana.
no versículo 2, nós vemos então que é dito que nasceu Abel. Dele Eva não falou nada. Mas Abel era justo, como sabemos. É dito no versículo 3 que Caim, no final de uns tempos, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O problema não foi o tipo de oferta que Caim trouxe, foi com que coração ele trouxe. Ele trouxe do que restou, daquilo que sobrou, daquilo que não era as primícias. Já Abel, no versículo 4, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura dele. E isso agradou a Deus, por quê? Porque ele fez a oferta com o coração correto e a oferta correta, porque os seus pais, Adão e Eva, contaram aos filhos o que Deus fez para cobrir o pecado deles. O que Deus fez para cobrir o pecado de Adão e Eva? Ele matou um animal e fez vestes de couro. Então o sacrifício que era esperado era exatamente o sacrifício do rebanho, era exatamente o sacrifício de um animal, e que fosse a primícia desse sacrifício. Provavelmente um cordeiro, já que sempre é o cordeiro que representa o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas aquele que Eva achou que ia ser a redenção, Caim, ele se irou, porque Deus não se agradou de sua oferta. É o que nós dito no versículo 5. Ele se irou e descaiu o seu semblante. Ele ficou com ódio, com ira do Deus que criou ele e sua família. Ele não quis se converter, Deus claramente bateu ao coração dele. E é isso que Deus faz com cada um de nós, todas as vezes que a palavra é pegada e você é confrontado com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem exatamente esse propósito que foi feito aqui com Caim. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Quando você se recusa a se corrigir pela pregação da palavra de Deus ou pela leitura da palavra de Deus, você está agindo como Caim. O Senhor mesmo diz no versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu e você, meus irmãos, mesmo sendo pecadores redimidos, nós continuamos na mesma condição. O pecado jaz à porta. Nós precisamos lutar contra ele, porque ele é contra nós, contra a nossa santidade diante de Deus. Cumpre a nós dominá-lo, com o conhecimento da palavra e com o auxílio do Espírito Santo. Nós estamos em melhor condição do que Caim, para que não aconteça isso, porque nós temos o selo do Espírito Santo em nós. Portanto, Igreja do Senhor, nós precisamos entender que o juízo do dilúvio veio exatamente porque a humanidade não quis dominar o seu pecado e adorar a Deus da maneira correta. Agora, não lendo mais, mas o primeiro homicídio então aconteceu, Abel é morto por Caim. Abel, que era um homem justo, não teve descendência porque ele foi eliminado pelo seu irmão, mas o Senhor então puniu Caim e disse que toda a sua linhagem seria maldita. Depois de uns tempos, Deus deu a eles, Adão e Eva, um novo filho. É dito no versículo 25 do capítulo 4, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Observe mais uma vez que Eva agora já reconhece que Caim não era o descendente prometido de Gênesis 3,15, mas ela começa a acreditar então que Sete era esse descendente que seria aquele que redimiria a raça humana pisando a cabeça da serpente, aquele que teria uma linhagem santa, que depois ela viu que era Abel, que provavelmente seria aquele que seria da linhagem santa. Ela agradece a Deus então dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Quando depois você observa em Gênesis 3,15, que fala claramente que o descendente pisará a cabeça da serpente. É por isso que ela fala, todas as vezes ela fala outro descendente, ela não fala de descendência, ela fala descendente.
Sempre Eva está pensando naquele que virá redimir, naquele que virá redimir. Ela está sempre voltada, olhando para o Cristo que viria. E ela acredita, então, que Sete poderia ser este. Mas é dito no versículo 6 que Sete nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome de Enos, ou seja, neto de Adão e Eva. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Versículo 26, por favor, é o 26. Capítulo 4, 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, do qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Observe a diferença entre as duas linhagens. A linhagem de Caim seguiu o caminho do pecado e da perdição. A linhagem de Sete começou a invocar o nome do Senhor. Elas andaram totalmente separadas por um longo tempo. Isso quer dizer, eles se manteram em julgo de igualdade. Os que invocam o nome do Senhor com os que invocam o nome do Senhor. Aqueles que estão em pecado com aqueles que estão em pecado. Essas duas linhagens não se entrecruzaram até o momento da corrupção do capítulo 6 de Gênesis. Nós continuamos observando também aqui, na descendência de Caim, um outro nome. É dito no versículo 19 que Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma delas era Ada e essa outra chamava Zila. A linhagem corrupta de Caim corrompeu o que era a joia da criação. O casamento é somente entre um homem e uma mulher e é para toda a vida. O que Lameque fez, agregando pecado sobre a linhagem de Caim, foi introduzir a bigamia. A bigamia é uma ofensa gravíssima contra o Deus vivo. Não achem que porque existiram polígamos e bígamos também entre o povo de Israel, que isso era aprovado por Deus. Nunca foi. O propósito de Deus é o casamento entre um homem e uma mulher que deixam seu pai e sua mãe e se tornam uma só carne. Com essa depravação do ramo de Caim, cada vez mais os homens se depravaram e começaram a cumprir o que nós vemos hoje, até hoje, nas sociedades islâmicas. Pessoas que têm haréns, várias mulheres para um só homem. E voltando ao capítulo 6, nós vemos claramente que é isso que leva o Senhor Deus a destruir toda a raça humana e todos os animais daquela terra, salvando apenas aqueles que vão com Noé. Voltando no versículo 1 que eu li do capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus aqui. Vocês vão ver um monte de absurdo pela internet em alguns cursos chamados cursos de teologia. Mas vendo os filhos de Deus aqui, é a linhagem justa que vem de Sete. Não é anjo caído que coabitou com mulheres. Não é. Observe que o texto segue esta sequência. É contada a história de Caim, que matou Abel, depois nasce Sete, fala das linhagens, pontua Lameque como aquele que perverteu o casamento, a joia da criação, e quando chega no capítulo 6, fala que da multiplicação dos homens nasceram filhas, mulheres belíssimas, e os filhos de Deus, a linhagem justa de Sete, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Os filhos de Deus, aqueles que invocavam o nome do Senhor, pararam de entender a vontade de Deus para a joia da criação, que é o casamento, e tomaram várias mulheres. Começaram a ser polígamos e bígamos. Além disso, tomaram das mulheres que eram filhas dos homens, ou seja, filhas da linhagem de Caim. Isso é o que a Bíblia, no tempo todo, chama de julgo desigual. O que levou à destruição da humanidade no dilúvio foi exatamente aqueles que adoravam a Deus buscarem mulheres entre aqueles que não adoravam a Deus. Isso se aplica ao mesmo tempo também para mulheres que buscaram homens da linhagem de Caim. Irmãos, é exatamente por esse espírito carnal da humanidade que deixou de adorá-lo em espírito e em verdade
e por aquilo que viram, buscaram a corrupção de uma geração inteira, de uma linhagem inteira, que só buscava a destruição, que a humanidade foi destruída. Aplicando para o nosso tempo, meus irmãos, é o que o apóstolo Paulo diz: se você nasceu de novo, não se coloque em julgo desigual com os incrédulos. E isso, principalmente, no relacionamento entre homem e mulher, porque é para ser no casamento e somente entre aqueles que são do Senhor. O apóstolo Paulo ensina que se alguém foi abandonado, se alguém ficou viúvo, pode casar novamente. Ele ensina isso, mas ele adverte claramente: no Senhor. Não entre em julgo desigual. Julgo desigual só traz destruição. Destruição para a família, destruição para a igreja, destruição para todo o aspecto da criação conforme a vontade de nosso Deus. Obviamente alguém teria alguma história de julgo desigual que deu certo. Sim, mas isso não normatiza a verdade bíblica. Isso só mostra que Deus é misericordioso e muito bom conosco. Mas exatamente o julgo desigual levou à destruição de toda a humanidade. Voltando no versículo 9 do capítulo 6, é-nos dito que Noé andava com Deus. Da linhagem de Sete, teve um que andou com Deus, que foi Enoque, e ele foi transladado porque ele andava com Deus. Somente Noé e Enoque receberam esta alcunha em Gênesis. Só eles andavam com Deus antes do dilúvio. Esses foram homens extremamente retos. Enoque foi transladado para estar com o Senhor. Noé foi aquele que Deus fez a aliança para preservar uma geração que fosse mais pura, que o adorasse, que seguisse a aliança que ele colocou aqui no versículo 18, quando ele disse: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. A aliança do Senhor era que ele preservaria aqueles que estivessem na arca e não mais destruiria esta terra depois disso. É isso que significa o arco-íris que nós vemos todas as vezes que chove e o sol aparece. Ele não destruirá mais essa terra por efeitos naturais até a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que purificará todas as coisas para ser o novo céu e a nova terra. Contudo, irmãos, mesmo com essa aliança, mesmo com a preservação, mesmo Deus tendo escolhido a família de Noé, já que Noé andava com Deus, e Deus renova essa aliança no capítulo 9, quando ele diz: abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e encheis a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Não havia pavor dos animais em relação à humanidade antes. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, assim as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra.
Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a terra. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Então nós temos a aliança com Noé, que faz parte das diversas alianças que Deus faz com a humanidade. Deus não quebrará esta aliança em nenhum momento. Portanto, amados, nós vemos claramente que Deus tinha uma aliança com Sem, Cã e Jafé também. Eles tinham um pai que andava com Deus. E isso vai para a aplicação para nós, que somos pais e somos filhos. É preciso que nós sejamos reconhecidos por todos como pessoas que andam com Deus. E para sermos reconhecidos como pessoas que andam com Deus, nós precisamos ter separação daqueles que andam em iniquidade. É isso que significa ser santo, ser separado para Deus. Isso não quer dizer que nós não teremos relações de conversas, amizades, apesar que é muito difícil alguém que ande com Deus ter amizade com as pessoas do mundo, mas isso não quer dizer que nós não teremos relações que levem essas pessoas a crerem que nós somos diferentes, porque Cristo é o nosso Senhor. Mas isso também quer dizer, mais uma vez eu repito, que nós não teremos relações para serem fixas, como o casamento é para ser com aqueles que são ímpios. Como diz o apóstolo Paulo, se você é cristão, se você é cristã, você busca alguém no Senhor para casar, em nenhum outro lugar. Exatamente para que a punição que teve com aquela geração que era extremamente violenta, que matavam uns aos outros por qualquer coisa, como Lameque diz, o rapaz pisou no meu pé, eu matei ele. O outro me olhou torto, eu matei ele. Exatamente para que isso não aconteça, para que a geração dos filhos de Deus não sejam corrompidas pelo casamento com pessoas ímpias, assim como a geração das filhas de Deus não sejam corrompidas por casamento com homens ímpios. É por isso que Deus firma uma aliança. Mas, irmãos, infelizmente, como nós sabemos, mesmo na geração daquele que andava com Deus, que era Noé, havia um filho de Belial. Havia alguém que andava pelo caminho dos iníquos, que foi o seu filho Cã. Seu filho Cã, quando o seu pai pecou, porque Noé pecou, ao momento que ele tomou o vinho e se embriagou, e ficou nu, coisa que não era para ser feita. Lembre-se que a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando eles descobriram a questão do bem e do mal foram se cobrir. Portanto, Noé não podia estar nua diante dos seus filhos. Ele ficou nu e Cã pecou ao anunciar a nudez do seu pai aos seus irmãos, em vez de cobrir a nudez dele. E aqui nós aprendemos uma coisa que é uma aplicação para a família da aliança que somos nós. Nós devemos seguir o que o Senhor Jesus ensina em Mateus 18, do 15 ao 20. Se algum de nós está nu, ou seja, está em pecado, e nós sabemos disso, nós devemos ir até essa pessoa para confrontá-la e levá-la ao arrependimento para que sua nudez seja coberta. Se ela não quiser nos ouvir, é preciso que nós chamemos outros 2 ou 3 irmãos piedosos que não vão espalhar isso com fofoca, para que busquemos mais uma vez a correção do nosso irmão, para que ele seja coberto novamente pelo sangue do Cordeiro, para que ele se arrependa e não seja exposto publicamente. Mas é dito pelo Senhor Jesus mesmo, se aquele irmão continuar no caminho do pecado, então dize à igreja, para a igreja que trate com aquele irmão. É isso que nós conhecemos e é ensinado pelos nossos documentos da Igreja Presbiteriana, como nosso código de disciplina, que é feita na nossa igreja pelos oficiais, depois que este processo foi seguido anteriormente. Não se traz nada por fofoca, não se traz nada por maledicência, mas se traz uma queixa ou denúncia para que o povo de Deus, os filhos de Deus, andem em novidade de vida
e sejam separados daqueles que são ímpios e mundanos. Neste momento, aqui, neste texto especificamente, lá de Gênesis capítulo 9, Cã foi lá e debochou do pecado do seu pai, que estava embriagado e nu. Os outros dois filhos, muito mais honrados do que ele, não quiseram ver o pecado do pai, nem a nudez. Eles foram lá e o cobriu. É isso que eu e você, cristão, deve fazer com um irmão em pecado. Devemos buscar de todas as formas possíveis cobrir o seu pecado, para que ele se arrependa e volte à comunhão perfeita com Cristo, para que não caia sobre ele maldição. Ao contrário do que alguns pensam, não é passar a mão sobre a cabeça, é levar a correção e o arrependimento pelo confronto, para que essa pessoa possa ter comunhão com Deus. Não é expor publicamente ninguém, é exatamente fazer o que os outros dois filhos sem Jafé fizeram, cobrir a nudez do seu irmão ou seu pai, neste caso. E observe que Cã não se arrependeu nem com os exemplos do pai. Esse é o ponto que leva a humanidade à maldição. O não arrependimento continua sendo ofensa direta ao Deus vivo. A pessoa não ofende aquele que ele ofendeu. O problema principal de Cã não era com Noé, que ele ofendeu, era com Deus. E como ele não se corrigiu, mesmo vendo o bom exemplo dos irmãos, o seu filho, por consequência ele também, foi amaldiçoado. É dito aqui, maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos. E ajuntou Noé, versículo 26. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, amados irmãos, depois do juízo do dilúvio, o pecado continuou na humanidade. Mesmo sendo criados por um homem que andava com Deus, um dos filhos prevaricou e foi para o caminho do pecado, que foi Cã. Mas os outros dois filhos não prevaricaram e andaram no caminho da justiça. É exatamente da linhagem de Sem que vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem que foi abençoado, como disse Noé aqui, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Portanto, aplicando para nós, irmãos, em Cristo, nós devemos viver vidas separadas deste mundo e das suas filosofias vãs. Nós devemos viver vidas santas, conforme a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos buscar relacionamentos, principalmente a joia da criação, que é o casamento, entre cristãos verdadeiros, nunca com ímpios. Nossas conversas e relações devem levar sempre para mais próximo de Deus. O relacionamento com o ímpio sempre será uma concorrência entre dois deuses. O ímpio não aceitará a sua adoração como Deus, como principal, que é o primeiro mandamento. Ame ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Amar Deus sobre todas as coisas quer dizer amar aos homens e a tudo abaixo dele. É amar menos. É amar menos pai, é amar menos mãe, é amar menos marido, é amar menos esposa, é amar menos os filhos. Amar a Deus sobre todas as coisas só é possível assim. E um ímpio nunca aceitará que o cristão faça isso. Portanto, o que aprendemos desse texto do juízo do dilúvio é que o juízo veio sobre a humanidade, porque ela buscou o jugo desigual. Aqueles que adoravam o Senhor e buscavam o seu nome, resolveram olhar para as mulheres da família caída e tomar delas várias. Ou seja, preferiram o pecado à santidade. Então, para que nós não entremos no juízo do Senhor naquele último dia, escolhemos o caminho estreito, como o presbítero José Honório orou várias vezes durante a oração dele. Nós fomos chamados para um caminho estreito.
Um caminho que segue os mandamentos de Deus e os ensinos gerais da Escritura. E um deles é: nunca entre em julgo desigual com os incrédulos. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e nos oriente como igreja do Senhor. Vamos fazer agora uma